Se você está querendo desenvolver o hábito da leitura diária ou até mesmo já começou com os primeiros passos, então fica para esse vídeo que eu vou te dar algumas sugestões de leituras que eu tenho certeza que você vai amar. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Na semana passada eu fiz algumas dicas, eu dei 5 dicas que eu considero essenciais para você conseguir desenvolver o hábito da leitura diária e conseguir manter ela para que você comece a sentir falta da leitura e comece a fazer com que a leitura faça parte do seu dia a dia. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar para você ir para o vídeo anterior, para depois voltar para esse daqui. Mas antes eu vou me apresentar um pouquinho, se você ainda não me conhece, se esse é seu primeiro vídeo, se você caiu aqui do nada, eu sou o Wally, estou sempre falando de livros, indicando boas leituras, dando minha opinião sincera sobre tudo o que venho lendo e mostrando muitas coisas legais, fazendo tags, fazendo unboxings também. Estou lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando um pouco do meu dia a dia, das leituras que venho fazendo e opinando um pouco sobre elas antes de soltar a resenha aqui para vocês. Estou na Twitch também, às terças e quintas atualmente, pode ser que isso mude um dia, geralmente às 19h30, mas pode ser que mude o horário, pode ser que mude o dia também. Enfim, vamos ao que interessa. Eu trouxe hoje algumas dicas de livros que eu, Wally, considero que vocês vão gostar bastante se estiverem começando o hábito. São livros que prendem, são livros que instigam. Claro que tem thriller porque é o que eu mais amo de ler aqui, mas também tem drama, tem ficção histórica e tem biografia. Então vamos começar a mostrar a vocês quais são essas leituras que eu escolhi. Lógico que eu teria que começar com quem? Com ela, a magnífica C.J. Tudor, essa brilhante escritora, autora de As Outras Pessoas, um thriller com pitadas de sobrenatural, talvez até um pouco demais, mas que não atrapalha, que só instiga a leitura mais ainda. E se você é um leitor que acha que gosta desse tipo de história, que envolve um pouco sobrenatural, se você não tem medo, apesar de que eu não acho que essa história, que o sobrenatural daqui vai dar medo, mas eu indico demais essa leitura. Aqui a gente vai ter a história de um pai que, quando tá voltando para casa, ele vê um carro na frente do dele, no meio da rodovia, e no banco de trás, olhando diretamente para ele, ele vê uma menina muito parecida com a sua filha. Mas ele fica se questionando como pode ser sua filha, se ele não tá vendo coisa. Ele vê rapidamente a menina e logo vê o carro saindo da frente dele e a menina desaparecendo do banco. Ele começa a achar que é uma visão dele, ele tenta ligar, não consegue contato, mas quando ele chega em casa, ele vê que a esposa dele tá morta e que a filha sumiu. Então aí, a partir daí ele vai começar a investigar onde sua filha está, quem foi que a levou, por que a levaram e por que mataram a sua esposa. É um thriller altamente instigante. Eu já disse em outro vídeo que esse foi um dos poucos livros que me fez ler numa sentada só 150 páginas. É muito rápido, os capítulos são muito curtos, geralmente terminam com cliffhangers, que são aquelas cenas que deixam você querendo saber na mesma hora o que vai acontecer, você não consegue parar. E eu indico demais, é uma baita leitura. Eu aposto como você vai ficar preso, vai sentir falta depois que terminar essa leitura, porque ela é incrível. Essa edição que eu tenho é do Intrínsecos, um clube de assinaturas onde a gente recebe livros em edições exclusivas e limitadas, né? Mas o livro saiu com essa capinha aqui comercial. Então, se vocês não encontrarem essa daqui, não se assustem, porque essa daqui é a que está à venda comercialmente para todos vocês. Se você acha que curte uma história com uma pegada mais realista, como se aquela história tivesse realmente existido, que ela consiga te convencer de que aquilo pode ser real, ou de que deixe você em dúvida de que não tenha sido uma ficção, eu recomendo de cara o Dan Brown com seu famoso Código da Vinci. Esse livro já foi adaptado para filme e inclusive é um baita filme, mas mesmo que você tenha assistido ao filme, acredito que muitos já devam ter assistido, recomendo demais que leiam porque tem muita coisa diferente. O livro é muito mais emocionante, é muito mais instigante, prende muito mais e vai deixar você curioso por cada cena e cada novo acontecimento. Também é um livro lotado de cliffhangers, lotado de plots, e eu tenho certeza que você não vai conseguir deixar de ler. Aqui a gente tem a história de um assassinato que ocorre dentro do Museu do Louvre, lá em Paris. E aí o professor de simbiologia chamado Robert Landon é chamado para investigar essa morte e saber mais do porquê ela tem acontecido e porquê que é algo que ameaça os segredos do catolicismo. É um livro um pouco polêmico, porque mexe com uma história que muita gente não está
não está preparada para falar, ou que não está preparada para... É um tabu, é uma história que mexe com um certo tabu, digamos assim. Nem todo mundo fica feliz, essa história foi bem polêmica porque mexeu com uma coisa muito forte do catolicismo, mas se você conseguir abrir sua mente para saber que isso é uma ficção, curta a história porque ela é muito envolvente. Esse é um tipo de thriller com uma pegada mais conspiratória, com teorias de conspiração, e que eu amo demais e indico muito. Ainda dentro dos thrillers envolvendo teoria da conspiração, eu venho com Daniel Silva e o seu A Ordem. É um livro bem à la Dan Brown em O Código da Vinci, também mexe com uma coisa bem polêmica com relação ao catolicismo e à religião, mas é um livro incrível, incrível demais. Os plots aqui são muito bons. Os capítulos curtos ajudam bastante na fluidez da leitura. Eu acho que vocês também irão se prender muito na leitura, porque quem não ama uma teoria da conspiração, né? E aqui nesse livro a gente tem a história do Gabriel Allon, que é um famoso espião já de uma série de livros do Daniel Silva. E aqui ele vai estar em férias com sua família, mas ele vai ter que investigar o assassinato, ele vai ser convocado para investigar o assassinato do Papa. Enquanto estão elegendo, fazendo todos os procedimentos para eleger um novo Papa, o Gabriel vai investigar o porquê dele ter sido morto, porque aparentemente ele não cometeu suicídio e nem morreu por mortes naturais, e ele vai entrar numa rede de intrigas que vai abalar, que pode abalar o catolicismo e o Vaticano de uma forma inacreditável. Então recomendo demais, é uma excelente leitura e eu tenho certeza que vocês irão curtir também. Na vibe do terror eu indico O Vilarejo, do Rafael Montes. É um livrinho curtinho, cheio de ilustrações que vão visualizar, que vão dar uma visualização melhor ainda a cada história. E eu acho incrível demais, esse livro dá para ler numa tarde, porque é muito fluida. As ilustrações ajudam muito na leitura também. Vai facilitar bastante para quem está começando o hábito. E apesar de ser um terror, acredito que não vai agradar todo mundo, mas é um terror bem bacana, onde uma pessoa que o próprio autor diz que achou uns manuscritos perdidos dentro de um local que ele foi visitar, e ele traduziu e lançou nesse livro aqui. Então tem uma pegada bem realista. Ele traz contos, cada um nomeados como o nome de um demônio e associado a um pecado capital. Então, os contos, apesar de serem todos interligados, o próprio autor diz que você pode ler da forma que você quiser. Não precisa ler na ordem que foi demonstrada aqui. É muito incrível. Quando eu li, eu conheci o Rafael Montes através desse livro e eu fiquei chocado com a maneira de escrita dele. Ele é cru, ele é muito objetivo, ele não tem papas na língua, ele escreve cenas gore mesmo, violentas. E esse livro aqui tem muitas coisas chocantes e impactantes. Mas o plot final, as conexões aqui, a história toda, a trama, para onde ela vai, é muito boa, é inacreditável. E eu acho que vocês irão gostar, aqueles que não têm medo de livros de terror e de histórias de terror, né? Já adianto que esse livro não é recomendado para menores de 18 anos, porque tem muita violência explícita, tem palavrão, tem cenas de violência sexual, insinuação à violência sexual. Então pode não ser uma leitura muito confortável para algumas pessoas, mas é uma que eu indico bastante. Na vibe do drama, nós temos o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. É uma história incrível, é um drama incrível, super emocionante. Acho que já é um clássico, chega a ser um clássico da literatura. E aqui a gente acompanha a história do Charlie Gordon, um rapaz que ele tem um certo problema, ele é acometido pela falta de QI, ele tem um atraso mental que o deixa com um QI super baixo e ele não consegue falar direito, ele não consegue escrever direito, e o livro é todo contado do ponto de vista do Charlie. Surgiu nessa história uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI de pessoas como o Charlie consideravelmente, e ele vai acabar sendo convidado a se juntar a esse projeto como primeira cobaia dessa cirurgia. Então a gente vai ter o ponto de vista dele, ele vai contar tudo, como vai acontecer, o dia a dia dele. A gente tem o livro todo escrito em forma de relatórios de progresso, que é como o Charlie conta cada coisa que acontece com ele, e a gente consegue ver a evolução do Charlie conforme ele vai passando pela evolução depois da cirurgia. Ele começa escrevendo tudo muito errado, a gente até
começa a achar que o livro veio escrito errado, que a tradução tá ruim, ou que escreveram ruim, mas não, é proposital para que a gente veja a evolução do Charlie, como ele vai conseguindo juntar ideias, como ele vai conseguindo pontuar frases e como ele vai conseguindo escrever bem melhor. Então é um livro que mexe com temas muito fortes, como bullying, abandono, como o poder nas mãos das pessoas faz com que elas fiquem prepotentes, fiquem arrogantes, e muita coisa mais. Eu recomendo bastante. Pode conter alguns leves gatilhos, pode despertar alguns leves gatilhos para violência doméstica e tudo mais, mas é uma leitura incrível que eu recomendo bastante. Acredito que não seja tão fluida quanto os outros que eu indiquei aqui, mas ainda assim é uma leitura muito boa e que eu acredito que vocês irão gostar bastante. Dificilmente vocês vão sair a mesma pessoa depois de ler essa história. Na vibe da biografia ou da autobiografia, a gente tem o Trevor Noah com seu livro Nascido do Crime. Essa edição é da tag Inéditos, mas vocês podem encontrar ela comercialmente com outra capa que eu vou deixar aí no vídeo para vocês verem. E aqui a gente tem uma biografia que mudou muito o meu conceito sobre esse gênero literário. Eu achava que eu não curtia biografias, mas eu vi que eu gosto, principalmente se for escrita desse jeito aqui. Aqui a gente tem a história do Trevor Noah, que é um comediante famoso dos Estados Unidos. Eu não conhecia ele antes de ler esse livro, mas depois que li, criei muita empatia pelo Trevor e por toda a sua história. O título do livro leva esse nome porque ele nasceu fruto de um crime. Na época era crime relações interraciais entre brancos e pretos. A mãe dele, que era preta, teve relação com um cara branco, e aí ele nasceu fruto de um crime. E por isso o título do livro leva esse nome. Ele não se encaixava nem como preto e nem como branco, então ele demorou muito tempo a se identificar, a saber o que ele era, a saber de que raça ele era, de que cor ele era, porque ele não se encaixava dentro dos padrões da época da sociedade. Ele nasceu na época do apartheid e ele vai contando toda a sua história, como ele cresceu, como foi crescer numa época em que ele era proibido, numa época em que ele teve que ser escondido pela mãe, ele não podia ser visto com a mãe dele. No meio de brancos ele não era branco e no meio de pretos ele não era preto, porque ele tinha uma cor mais clara. E aqui a gente vai conhecer uma história incrível de muita superação, de muito sofrimento, mas o Trevor conta isso de uma forma que a gente se apaixona, que a gente se emociona, que a gente ri muito. Dificilmente eu acho graça com o livro, mas esse daqui me tirou muitas risadas, porque as situações que o Trevor já passou na vida dele são muito hilárias e ele conta de uma forma bem irônica. Apesar da história dele ser bem sofrida e tudo, ele conta isso de uma forma bem irônica. E eu acho que é uma história muito incrível, muito boa, que vocês irão gostar bastante de conhecer. E que com certeza vocês irão aprender muito mais sobre como é crescer preto em qualquer local. Como é ter uma vida sempre, desde sempre, sendo julgado pela sua cor. E como foi mais ainda para ele numa época em que era proibido ele ter nascido com a cor que ele teve, né? Então é incrível demais. Espero que leiam e espero que curtam tanto quanto eu. E pra finalizar, o meu queridinho, ele que juntamente com Drácula, mas no gênero de terror, né, o Drácula, ocupa a primeira posição. Eu não sei dizer qual livro eu acho melhor. Sempre que as pessoas me perguntam qual é o livro que você indica de cara, eu fico sempre em dúvida se indico esse ou se indico Drácula. Não indico esse aqui geralmente porque tem muitos gatilhos. Esse livro não é nem um pouco recomendado para menores de 18 anos. Tem cenas explícitas de violência sexual, de violência contra a mulher. É um livro pesado, é um livro com temas bem pesados, com cenas muito descritivas e que até eu me incomodei bastante durante a leitura. Eu tive que parar em alguns momentos da leitura para me recuperar, porque realmente é muito sofrimento. Eu tô falando de Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Brett, e aqui a gente tem a história de duas irmãs, Hannah e Amy, numa época onde a Coreia estava sendo incorporada pelo Japão. E aí a mãe da Hannah sempre dizia para ela fugir dos soldados japoneses, para ela nunca ficar sozinha com soldados japoneses. Acontece que a Hannah, a família da Hannah, é uma família da tradição dos Haenyeo, que são mulheres que ganham a vida mergulhando no mar e trazendo coisas para vender, né, do fundo do mar. E aí um belo dia, quando ela e sua mãe estão fazendo um mergulho e a sua irmã Amy está na praia brincando,
a Hana vê um soldado japonês se aproximando de sua irmã. E aí, para salvar sua irmã, ela se apresenta no lugar da irmã, não deixa que eles vejam a irmã. E os soldados acabam levando ela. Então, vocês nem imaginam tudo que Hana irá sofrer aqui nas mãos dos japoneses. Eu não vou dizer o que trata a história, é uma ficção histórica. Não vou dizer do que exatamente, qual é o tipo de fato que está aqui, que aconteceu na vida real, para não tirar o choque, para não tirar a beleza da história, o impacto da história em vocês. Mas eu digo logo de cara que é incrível, que vale muito, muito mesmo a pena e que vocês não vão se arrepender. Nenhuma pessoa para quem eu indiquei essa história disse que essa história era ruim ou que não valia a pena. Pelo contrário, a maioria favoritou, disse que é um dos melhores livros da vida e é porque realmente é. É uma ficção histórica porque algumas coisas realmente aconteceram na vida real, não do jeito que estão aqui, não com essas pessoas. Por isso que é uma ficção, porque a autora criou esses personagens e essa história. Mas é histórica porque alguns fatos realmente aconteceram na época que a Coreia estava sendo incorporada pelo Japão. Então é incrível demais, leiam, mas atentem-se aos gatilhos, porque é uma história muito pesada. Essa edição também é da Tag Inéditos, de um clube de assinatura que traz livros inéditos para os assinantes em edições também bem exclusivas e bem diferenciadas. E a capa que vocês vão encontrar por aí também não é essa, mas eu vou deixar aí no vídeo para vocês verem e procurarem ela. E por hoje é só, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero que vocês sigam elas, que vocês já estejam tentando criar o hábito da leitura, que o vídeo anterior já esteja surtindo efeito para vocês e que essas dicas valiosas adicionem um pouco mais de vontade, despertem um pouco mais a vontade de vocês em ler. Todos esses livros aqui são excelentes, na minha opinião, são excelentes. Vão deixar vocês curiosos, vão prender vocês, a atenção de vocês e vão querer fazer vocês lerem cada minuto do seu dia. Aproveitar ao máximo a leitura e com certeza farão vocês sentirem falta do livro quando terminarem. Espero que curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho também para não perder notificação de vídeo novo 2 vezes por semana. E espalhem essas dicas para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. A gente se vê. E até a próxima!